Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos recorrer à intenção de nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, Regina Gelorum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, Guilherme, eu te cumprimentei. Responda, por favor. Eu tô tomando o chá da mãe do nosso Messias aqui. Qual que é o nome dela, parceiro? Dalva. Nalva. Dona Nalva, muito obrigado, viu? O seu chá é maravilhoso. Você nunca sabe, se chama Messias, é um profeta, mas no Antigo Testamento, né? Isaías. Messias, Tudo isso, Jeremias, né? Tá ok. Malaquias, é tudo profeta. Guilherme, nosso podcast número 1, nós falamos, dei uma pincelada sobre as questões do filme Invocação do Mal 1 e suscitou um desejo de abordarmos um tema específico falando sobre as ações do diabo, né? E é interessante que não tem de forma definida essas ações por nomes. Nós temos o modo de agir. Os nomes é uma convenção que a gente tira muito dos testemunhos dos padres, dos exorcistas, ao longo da história da igreja, do cristianismo, e no final das contas as partilhas dos testemunhos. Eu vou usar como referência o padre Gabriel Amorf. É uma boa referência. Ele que já partiu, salvo engano, 2016, 2017, não sei qual desses 2 anos, mas foi por aí que ele veio a falecer. Mas ele deixou uma bibliografia vasta que trabalha muitas questões da espiritualidade, do testemunho, e a gente vai tentar aproveitar da melhor maneira as questões do aspecto teológico. Ele vai nos falar de algumas ações específicas que vai seguir o nome de as ações extraordinárias. Por quê? Qual é a ação ordinária? A tentação. Né? E a mais perigosa. É a mais comum, é a diária, né? Ela está sempre presente em nossas vidas. E a tentação, ela também é instrumento de santificação, porque lutá-las é santificar, né? Mas nós vamos dar uma atenção aqui de forma particular para as ações extraordinárias. Vamos lá, vou usar aqui a minha cola. Nós estamos falando de distúrbios externos, possessões diabólicas, vexações, obsessões e infestações, né? No Invocação do Mal 1, tem uma cena do professor Warren. Ele está dando uma espécie de uma aula numa palestra, e aí ele coloca 3 tipos de ações malignas. Eu não vou me recordar de cabeça, mas acho que a possessão está lá. Vexação e obsessão. Possessão, vexação e obsessão. Né? Então, pode trabalhar só com esses 3 termos, pode trabalhar com outros, não tem nada fechado de forma doutrinária que a gente possa usar como regra. Deixa eu te fazer uma pergunta, padre. A gente vai entrar nos pormenores de cada uma delas, mas isso eu acho legal a gente comentar e debate pronto aqui. A tentação tem por objetivo conduzir o homem ao pecado, levar o homem a pecar. Essas outras 3 não necessariamente, ou sim? Coloca pecado aí como morte. Tá. O desejo é a morte. E o salário do pecador é a morte, né? Qualquer tentação tem o desejo de morte. Às vezes você fala, mas parece uma expressão exagerada para situações simples. É claro que o pecado em si, no primeiro momento, ele não pode levar a uma morte de forma como expressão absoluta. Uhum. Mas a vivência dele leva. E, entre aspas, o demônio ele tem a virtude da paciência. Porque muitas vezes a grande vitória dele não é o te dar uma rasteira e te derrubar naquele momento. É te levar, te persuadir dizendo que não vale a pena levantar.
que não vale a pena lutar. A santidade, lutar, que não vale a pena você ir se separar, santidade, separar do pecado. Que existe um sistema que funciona bem, todo mundo faz assim. E quando a gente fala de sistema de iniquidade, está muito presente. Está muito presente. Hoje, no celebrando a Santa Missa, falava. Nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum, e a cena do Gênesis, o relato de Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra, é justamente Sodoma e Gomorra se torna o exemplo de uma cidade, uma região de iniquidade. O pecado estabeleceu-se ali e ninguém mais se incomodava. Ele era comum, ele era cotidiano. Então ali só se salva quem renuncia àquela realidade, que vai contra todo o sistema, né? E aí a gente pode desenvolver muitas questões sobre o sistema. Mas vamos começar por partes, digamos assim, né? Falar de vexação. A gente vai nomeando e vamos falando. Eu vou usar citações aqui do livro do Padre Gabriele. Vexação é um fenômeno de gravidade intermediária entre obsessão e possessão. Estes são distúrbios que não resultam na possessão. Pode afetar a pessoa diretamente, na saúde, com doenças, chegando até várias formas de sofrimento físico real, com espancamentos e flagelos. Ou indiretamente, na propriedade, nas relações familiares, nas relações afetivas, no trabalho, nos negócios. Você entende essa questão, Guilherme, quando você escuta no primeiro momento? O que eu vejo em relação a essa definição do Padre Gabriel Amorf é que, através dessa ação, existe por objetivo desestabilizar a pessoa, no sentido de atemorizar, no sentido de fazer com que ela se preocupe com esses elementos externos, quase que levando a pessoa a uma situação de desespero em relação mesmo a Deus. É engraçado a gente pensar assim, né? Mas quando a gente vê manifestações do mal no corpo ou no ambiente físico, aquilo ganha uma força, aquilo dá ao diabo uma força que, se a gente levar ao pé da letra, ele não tem. Sim. Ele não pode tocar o servo de Deus, ele não pode tirar a vida do servo de Deus. E ao fazer isso, a gente acaba, entre aspas essa palavra, tá? Mas a gente acaba se encantando com a ação do mal no ambiente externo e se esquece que um mal muito maior ele pode fazer no nosso interior, e que enquanto ele está fazendo aquelas coisas ao nosso redor, de uma certa forma, aquilo até pode servir de motivação para a gente se aproximar ainda mais de Deus. E é interessante que o Padre Gabriel ele traz umas definições de vexação como uma ação de humilhação do demônio. Sabe aquele relacionamento? Vamos criar aquelas situações em que uma das partes ela é humilhada e ela se submete à humilhação porque ela gosta, porque ela é apaixonada pela pessoa e se submete a se rebaixar. É essa dinâmica. E a pessoa, no primeiro momento, não percebe, né? Se lembrarmos no filme da Invocação do Mal, a mãe daquela família, ela tem aquelas manchas, até aquelas hematomas. Sim. Né? Se falarmos da bibliografia dos santos, Santa Gema Galgani teve experiências de literalmente o demônio quebrar braços e pernas e Nosso Senhor restaurar, reconstituir. Pelo menos os escritos dela nós temos menções a situações como essas. Mas no cotidiano, eu entendo que, por exemplo, aquele tipo de cena que é descrita no filme, a mulher cheia de manchas, ou algo de maneira mais objetiva no sentido físico mesmo da coisa, às vezes isso não se apresenta com tanta frequência. Mas o fato disso não se apresentar com tanta frequência não significa que outros modos um pouco mais brandos não sejam encontrados e reconhecidos com certa frequência, e as pessoas às vezes não atribuem ao mundo espiritual aquilo que a pessoa tá passando. Acho que na tua pastoral você deve ter mais experiência disso do que eu, mas já aconteceu muito
de rezar pelas pessoas. E ao rezar pelas pessoas, ela se liberta mesmo de dores de cabeça que não tinham explicação. E coisas nesse sentido, né? Olha, vou tentar pontuar bem a minha fala agora. Podemos falar da pandemia. Não quero trazer nenhum discurso, nenhuma ideia polêmica. Pandemia, resultado demônio que está agindo. Sim. Mas o modo que você reage a essa situação de se trancafiar em casa, porque é necessário distanciamento, mas esse distanciamento não significa isolamento social e a pessoa ficar apavorada, começar a afetar a sua fé, afetar os seus relacionamentos, casamentos que se perderam, jovens que se entregam aos vícios, álcool, pornografia e tantas outras coisas. A gente pode olhar como um grande instrumento, muito favorável na mão dele, na mão do inimigo, né? Então são situações que humilham ou de forma expressa no agir físico ou na condição de filho de Deus, servo de Deus. Nós tínhamos conversado em outro encontro quando eu falava do desfigurado, rebaixar, né? Vai por esse raciocínio. A pessoa se torna escravo do medo, escravo das ações que o maligno realiza. E a grande questão não é explícito, é muito implícito. E quando é implícito, eu não me defendo, geralmente. As pessoas não vão começar a se defender de algo que elas não conseguem associar ou entender que aquilo é um malefício espiritual. Olha só, você está falando disso, eu lembrava de algo que eu lia, daqui a pouco eu vou lembrar onde foi que eu li, mas tratava da realidade espiritual, do mundo espiritual, e de que às vezes a gente esquece de que anjos ou demônios, tá? O padre Paulo Ricardo acho que trata disso nesse curso que ele lançou, o último curso que ele lançou. Pelo menos em algumas chamadas eu vi coisas nesse sentido. Eu ainda não pude acompanhar o curso inteiro. Mas essa realidade espiritual, cara, ela tem o poder de agir sobre a matéria. Sim. E eu acho que quando a gente chegar no final da nossa vida, pelo menos eu espero ter essa graça de Deus, eu gostaria de ver os bastidores, os momentos da minha vida em que o meu anjo da guarda foi lá e sem eu perceber ele moveu algo e que naquele momento eu não tive a percepção de que aquele era um mover do mundo espiritual, mas era um mover do mundo espiritual, e o contrário também. Sim. Às vezes a gente não percebe como o mal no mundo espiritual age através do mundo material e que nós não nos deparamos. Eu vou dar um exemplo aqui, bobo, mas o nosso profeta aqui acho que pode contar também, porque ele deve ter passado muito por isso. Nas minhas épocas de juventude, que a gente tocava nos encontros aí, fazia as coisas, quando a gente estava ministrando, fazendo algum momento de louvor, alguma coisa assim, era tiro e queda. A gente começava a tocar, começava a animar, era como se o nosso olhar automaticamente fosse levado para alguma garota um pouco mais bonita, com uma roupa um pouco mais que chamava mais atenção. Eu não me lembro de nenhuma vez no encontro desse olhar para uma senhorinha piedosa com um terço na mão, ou olhar para o senhor gordo careca sentado, que nem o senhor, sentado no canto do salão, resmungando de alguma coisa. Mas não, parece que assim, do jeito que eu tô falando com você, olhava pro lado, automaticamente o que estava ali era algo que te desconcentrava, que te tirava da oração. Essas coisas a gente precisa realmente convencer o nosso coração disso. Existe um mundo sobrenatural fora desse nosso palco material,
existe o mundo espiritual pro bem e pro mal, e que esses dois mundos eles estão duelando. E não estão duelando pelo nosso corpo, eles estão duelando pela nossa alma. E esse duelo pela nossa alma, em alguns momentos, ele vai se apresentar também no mundo material, também no mundo. É a linguagem que São Paulo utiliza. Sensível. Quando São Paulo fala de vida de geração, ele fala de com instrumentos bélicos de escudo, espada, sim, combate, bom combater. Bom combater o bom combate. Eu sempre tento fazer aquelas cenas como ilustração de filmes medievais, de gladiadores, aqueles exércitos colididos, como grande expressão desses combates, né? Deixa eu te interromper antes de você ir para a próxima, mas não, eu acho importante. Eu vou continuar na mesma ainda. Eu acho importante falar isso, padre. É o seguinte, a gente não pode esquecer, e aí eu não sei se eu falei aqui ou falei em outros lugares, mas enfim, a gente tem como grande característica dos filhos de Deus a liberdade. Deus nos fez e morreu na cruz para que nós sejamos livres. E junto com a liberdade dos filhos de Deus, nós somos dotados do dom da paz que vem do céu. Liberdade e paz. Dentro desse tipo de ação do mal, uma coisa que eu vejo de maneira muito clara é que ao nos afetar no nosso corpo, nas nossas propriedades, nos nossos, o demônio ele tem por objetivo mesmo tirar a nossa paz e, de uma certa forma, acabar com a nossa liberdade. A gente se torna escravo daquela situação. Acho que é o meu celular que está pitando. Você não consegue pegar ali para mim só para eu botar no mudo? Conseguiu pegar o raciocínio, não? Não, eu tô vendo você folgado aí, quando eles vão pegar. Não, é só para eu não sair das câmeras aqui, irmão. Relaxa, aqui existe. Desculpa, viu, irmão? Existe toda uma tecnologia a favor disso. Desculpa, irmão. E Guilherme, desculpa a vocês que estão em casa aí. Sim. É bem compreensível. O que você, voltando só o raciocínio anterior, é o que eu sempre escutei de minha mãe e de uma expressão tanto quanto mais das pessoas que vêm do Nordeste, isso é muito vivo, livramento. Foi um livramento. Literalmente uma intervenção divina que nos livra de circunstâncias, de situações em que às vezes a gente pode cair na tentação de reclamar e murmurar, mas não, e o que essa chamada é enxergar nas entrelinhas o agir de Deus. Sim, como é que você compreende a paz verdadeira? Então, por princípio, essa definição de paz verdadeira, eu entendo que é aquela paz que nós experimentamos em Deus, que não é a paz do estar tudo bem. Exato. As pessoas precisam ter isso muito claro. Essa paz que a gente reza na liturgia não é paz do estar tudo bem. Não é a paz. Até mesmo que no final da Santa Missa, o sair em missão é para a tribulação. É isso. Não é a paz do estar tudo bem. E aí o que acontece? É essa paz que nós buscamos. Como nós buscamos a paz do estar tudo bem e não a paz de Deus, quando o mal assola a nossa vida e nós perdemos a nossa paz do estar tudo bem, aquilo nos desestabiliza, aquilo acaba mexendo com a gente e, de uma certa forma, é engraçado porque tudo sai do lugar. Vamos lá, exemplificar, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Eu vou num determinado local e aí no meio do caminho acontece um acidente de carro. Aquilo, para algumas pessoas, aquilo é motivo de perder a paz completamente. A pessoa se desestabiliza. E aí, dependendo da situação, ela começa a questionar: por que Deus permitiu isso? Mas eu estou rezando tanto, mas eu faço tudo para Deus, eu ajudo tanto o outro, e por que essas coisas só acontecem comigo? Aí passa 2, 3 dias, ela tem um outro problema, e aí tudo vira uma confusão na cabeça dela. Justamente por causa disso.
as ideias não estão muito bem encaixadas. Ela associa a paz ao estar tudo bem, e mais do que isso, ela associa esse tipo de paz a quase como que um prêmio que o Deus dá, compensando as nossas boas ações. É mais ou menos assim: se eu rezo, se eu faço caridade, então eu terei a paz de Deus e não terei problemas. E não existe nada mais distante da doutrina católica do que isso. E aí o que acontece? O mal, ciente dessa situação, ele começa a mexer, ele começa a tocar, ele começa... Sim, e tem algo que foge, que não corresponde à nossa expressão católica e expressão como doutrina e a compreensão de paz, que é a dimensão de palavras positivas atrai ações positivas. Sim. Como se o nosso cérebro fosse um tolo que, se ficar falando tá tudo bem, tá tudo bem. Ou então questões como a expressão do estado de nirvana da filosofia budista, de você se desprender da matéria, porque a matéria ela é má, ela corrompe, para você chegar a esse estado de paz, né? Foge porque nós entendemos que a expressão de Cristo da paz é a expressão de você não perder aquela realidade valiosa, essa comunhão com Cristo, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Então, e aí, é uma coisa importante, e eu sei que você preza muito por isso também. Eu tomo muito cuidado para a gente não começar a ver a ação do mal onde ela não existe. E hoje em dia, mais do que nunca, eu vou ser bem sincero, tem horas que o mal nem precisa se preocupar com a gente, que a gente alasca a nossa vida sozinho. Às vezes o demônio é tão inocente, coitado. Não precisa vir atrapalhar. Mas a gente precisa ficar atento no seguinte sentido. Se nós, gravando o programa aqui, se aquela caixa que está ali começasse a levitar e fosse lançada sobre aquele vidro e quebrasse aquele vidro, automaticamente nós ficaríamos espantados, tensos, certo? Ia pegar o terço, imagem de Nossa Senhora, e Xandana Maria lá, e vai, e reza isso e aquilo. Eu localizei o meu inimigo. Tá aqui. Vamos combater o bom combate. Mas se ao chegar aqui, eu tivesse tropeçado aqui no microfone, esbarrado na imagem de Nossa Senhora, quebrado a imagem, eu não veria a ação do mal nisso, mas aquilo teria me deixado irritado, isso teria te deixado louco da vida, porque essa imagem nem nossa é. Nossa é. E aí isso ia se transformar. Era isso, a gente ia perder a nossa paz de uma tal forma que às vezes uma ação desse porte, para a intenção do inimigo, é muito mais fecunda do que qualquer outra coisa. Nós estamos falando aqui do agir extraordinário porque apetece, traz curiosidade, são assuntos às vezes não bem esclarecidos, sim, mas essa simplicidade desse agir que você está mencionando, que é o mais comum. É o mais comum. A gente não precisa esperar a pirotecnia espiritual para ver as ações dele. E eu insisto nisso, olha, a nossa vida ela é cheia de situações daquilo que a gente pode chamar de contingente. Poderia ser de um jeito, poderia ser do outro, aconteceu. E de fato, aquilo ali, boa parte disso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Mas muitas dessas realidades tem. E a gente precisa começar a ficar atento com isso. Eu dou outro exemplo, aí é uma coisa mais pessoal. Eu tenho asco de fila. Eu não suporto fila. E tem dias que parece assim... não era para eu enfrentar fila num determinado lugar, eu sabia que lá não tem fila, e eu tinha compromissos marcados a posteriori, e aí eu chego lá, justo naquele dia, naquele momento, tem uma fila que se olha e fala, não pode ser, justo hoje. E automaticamente, dentro de mim, surge um monstro aqui dentro, querendo bater em todo mundo que está na fila. E revela quem é o Guilherme de verdade. Revela quem é o Guilherme de verdade. Eu perco a paz, me torno escravo daquela ira que toma conta de mim, perco a minha liberdade ali, e eu preciso ser esperto nesse momento para perceber. Diante dessa realidade,
ela tá posta, certo? Como que eu vou reagir? Eu vou permitir me escravizar por aquele sentimento? Eu vou perder a minha paz? Ou eu vou usar aquilo como matéria-prima para minha santificação? E aí é uma outra coisa que eu acho legal a gente falar. Toda ação do mal, ela pode e deve ser utilizada por nós para a nossa santificação e para o nosso crescimento, inclusive a tentação. Mas é claro, porque se não for instrumento de nossa santificação, é porque a gente cedeu a ele. Acho que é na carta de Tiago que fala sobre isso, né? Sobre a tentação, que ele vai falar um pouco da tentação, da provação, que a tentação não vem de Deus, que a tentação é do mal. E quando a gente luta contra a tentação e começa a vencer o mal na nossa vida, nós temos uma fé provada. E a hora que nós somos colocados à prova, então é aí que eu sou aprovado. Essa é uma outra realidade interessante da gente pensar. Sem querer misturar tentação, provação, enfim, são realidades não, talvez que não distintas. Se mistura. São distintas. Mas é importante a gente perceber isso. Quem nunca se colocou diante de uma ação do mal não pode dizer que venceu. Quem nunca se colocou ou quem nunca sofreu uma tentação não pode dizer eu superei a tentação. Então, mas pra mim, melhora a sua expressão aí, quem nunca se colocou. Não, colocou no seguinte sentido. Vamos lá. É porque como se falasse assim, eu sou... Eu me coloquei numa situação de ser tentado. Vou me colocar porque eu vou provar que sou forte, sou bom. Não, o que eu tô querendo dizer é isso. Ninguém vence um jogo que não disputa. Sim. Dá pra entender? Sim. É isso. Lógico, se colocar numa situação de pecado é uma estupidez. Mas ninguém que foi tentado, ou melhor, vou reformular a frase. Quando nós somos tentados, naquele momento, nós temos a oportunidade de experimentar a vitória sobre a tentação. Eu vou usar uma expressão aqui de Jó, que Jó é um grande exemplo de quem dá situações de vexações, né? O capítulo 9 diz o seguinte: já que tenho tédio a vida, darei livre curso ao meu lamento. Falarei com a amargurada da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Explica-me o que tens contra mim. O questionamento de Jó, perguntando a Deus o que é que tem, o que é que o Senhor tem contra mim. Pelos lamentos da vida dele, né? É claro que... será que a gente consegue dar uma resposta nobre a tudo isso? Quando fala isso, tudo isso, é tudo que nós trazemos como as menções, os exemplos, e dar essa resposta nobre. O que entenda com resposta nobre? Uma resposta que transcende aquele mal naquele local. Você fala de fila, eu tenho dificuldade com fila de caixa rápido quando é 10 volumes e tem uma pessoa ali com 15 volumes. Eu chego a contar, eu sentou na fila, olho o carrinho da pessoa, se passou de 10 volumes, a minha vontade é falar, sai dessa fila. Você não tem direito, você não tem autoridade para estar aí. Fila é uma coisa muito difícil mesmo. Mas provavelmente no inferno para entrar deve ter fila. No céu não acredito que tenha não, mas no inferno deve ter. Porque não é de Deus na fila no céu. E você falando lá das menções quando o seu anjo querendo olhar às vezes que seu anjo agiu, acho que é melhor você não olhar tanto, não, que pode causar um constrangimento. Mas independente disso, vamos continuar. Esse aqui, eu acho, aliás, todos são muito interessantes, mas esse aqui é muito polêmico no sentido como é que a gente trabalha, e nós dois como não somos profissionais da psicologia, psiquiatria, mas vamos lá. Obsessão. A obsessão é agir do demônio na psique humana, um tormento nos pensamentos, nas sensações. Aqui no trecho do Padre Gabriel diz o seguinte: a vontade permanece livre, mas é em grande parte oprimida por pensamentos construtivos como uma ideia fixa, outras vezes como imagens e representações muito vívidas, ou com uma repugnância a coisas boas, ou com desejos ardentes do que é proibido de um modo obsessivo
compulsivo. Primeira coisa, esse é o exemplo mais de ação do mal que eu creio que mais a gente precisa da ajuda de profissionais para poder separar uma coisa da outra. O profissional, ele não é nenhum inimigo da fé nessa questão. E qual é a grande... uma coisa que o Padre Gabriele sempre salientava. Encontrar uma resposta clínica também não anula a ação do maligno. Sim. E a grande questão é, por que tem que tomar muito cuidado quando a gente vai olhar tormentos psíquicos? Porque se eu digo que é uma ação nefasta sobrenatural, a pessoa muitas vezes ela se ausenta da responsabilidade daquela mudança. E vai levar para oração, vai levar para intercessores, pessoas têm que me ajudar, e no final das contas não sou responsável por isso, é o demônio, e ela entra às vezes numa personagem de vítima do mal, e não toma atitudes de mudança. Irmão, uma coisa que precisa ficar clara também é o seguinte: nós estamos falando dessas coisas separadas, usando potes diferentes, por assim dizer, mas isso, no mais das vezes, está tudo... Pacote só. É um pacote só. E aí, dentro dessa perspectiva, existem situações que a gente tem que ficar muito atento, que é o seguinte: a nossa sociedade, e eu falo isso sem medo de errar, ela está cada vez mais doente psicologicamente. E o que eu posso falar nós, porque você mais do que eu ainda, mas eu tenho atendido muitas pessoas que vêm nos procurar, quando eu digo nós, a igreja, a fraternidade, enfim. O meu marido me traiu, eu não consigo perdoar, e passou 1 ano, passou 2 anos, e todo dia eu continuo pensando naquilo, todo dia eu continuo lembrando daquilo. E aí você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa fica entrando em rede social para ver como é que o ex está, e que fala com a vizinha sobre isso, e que fala com o outro sobre aquilo. A vida da pessoa gira em torno deste evento passado. E aquilo, em alguns momentos a gente percebe claramente, é como se aquilo ficasse martelando na cabeça da pessoa o tempo inteiro. Pode haver uma ação espiritual, e é óbvio, aquilo fica na cabeça da pessoa o tempo inteiro, chega uma hora que aquilo vai ter reflexos no corpo dela como um todo. Aquilo vai ter reflexos na vida, no trabalho dela, no cotidiano dela. A pessoa, quando ela está doente, ela não é doente só em casa. E quando falo doente, a sua falta de saúde espiritual, ela manifesta todas as esferas. É uma espécie de um câncer espiritual. Começa numa área e vai... E a gente, tomando todas as áreas. A gente percebe, é engraçado porque tem frases assim que são muito claras nesse sentido. Eu não consigo dormir porque eu vou pra cama e eu só consigo pensar nisso, e aí vem ansiedade, aí vem uma coisa, vem outra. Eu não consigo me concentrar no meu trabalho porque isso fica voltando o tempo inteiro. Martelando. E aí eu me lembro daquela passagem, abre aspas aqui porque a citação é essa mesma: nós precisamos manter cativo todo pensamento para o levar a obedecer a Cristo. Faço questão de repetir. Nós precisamos manter cativo todo pensamento para o levar a obedecer a Cristo. Cativar aqui, cativar significa prender. Tem horas que a gente tem que lutar contra isso aqui, porque tudo aquilo que a gente vai alimentando aqui na nossa cabeça é uma questão de tempo para que aquilo que entra através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, se assente e faça morada no nosso coração, nos nossos sentimentos. E uma vez que isso tomou conta dos nossos sentimentos, que isso tomou conta do nosso coração, aquilo tem o poder de destruir a nossa vida.
A gente mencionava em um momento sobre, quando falávamos de virtudes e as práticas, e uma famosa, pelo menos na espiritualidade do Opus Dei, é o minuto heróico. O que acontece? Independente de estar associado a esse minuto heróico, quando nós estamos em tempos de muito frio, quando eu acordo, eu já tenho que levantar da cama para tomar banho e fazer o dia ser iniciado. Porque se por algum momento eu parar e negociar com a minha mente, eu vou negociar contra algo que é mais forte do que eu, que é o desejo natural de querer dormir, descansar e manter aquecido. Quando nós falamos desses pensamentos, dessas ações, dessas importunações, a gente precisa lembrar, elas não são a via natural. O ódio nunca deve ser uma resposta natural. Aí eu volto para você vai escrever oração, 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 depois a ação. Que todos esses momentos que vêm de fúria, de ira, de raiva, de desejo de derrota, desejo de desistir, eles não podem ser interpretados como uma via natural. Se não é a via natural, ela é sobrenatural. Se é sobrenatural, é uma ação que não provém de Deus. Não posso também pensar que todo o cansaço, toda a fadiga e toda a desmotivação é uma ação maligna. Mas é uma brecha. É uma brecha. E mais do que isso, a gente precisa ficar atento, padre, a situações que vão se sucedendo no tempo. Um exemplo. Para ficar no minuto heróico que você falou. Algumas pessoas, quando acordam de manhã, entre o despertador tocar, o sair da cama, tomar banho, arrumar alguma coisa, comer e sair de casa, elas fazem toda essa rotina pensando num monte de coisa que elas têm para fazer ao longo daquele dia. Ao longo do dia. E o fato de pensar nessas coisas nessa primeira hora, entre despertador tocar, sair da cama, tomar um banho, comer alguma coisa, desenvolver o dia e sair, não vai mudar nada. Nada que a pessoa pensar, se preocupar ou ficar elencando na cabeça novamente, nossa, o despertador tocou, eu tenho que ir na escola, eu tenho que dar prova, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que ir não sei aonde, aí eu tenho que fazer, e depois eu tenho que ir lá no Padre Rafael gravar o podcast, e tá frio, e nossa, como tá frio, como eu queria ficar na cama dormindo. Veja, a gente tá gastando uma energia que é jogada fora, porque naqueles minutos nada será resolvido, nada... Tá. Isso pode ser algo só da cabeça da pessoa, isso pode ser algo psicológico, enfim, vai. Pode ser um hábito, e que não tem nada a ver com o mal, um hábito nesse sentido. Mas, quando isso se estende no tempo, e isso começa a afetar de uma maneira significativa a nossa vida, não é desprezível pensar que, como você falou, o mal enxergou naquela situação uma brecha. E ele sabe que se eu for ali, se eu martelar o pensamento dele ali, se eu ficar cutucando aquilo ali, dali vai sair algo de ruim. O mal, ele não prescuta os nossos corações. Isso é a onisciência divina. Mas aquilo que São Pedro fala, ele nos rodeia, ele nos observa. Então, no observar, a gente percebe as nossas expressões. No nosso convívio com amigos, com pessoas assim que a gente convive, a gente já percebe, olha, eu posso falar aqui, vou falar desse momento, que esse momento a pessoa está mais propícia, está mais aberta. Então eles observam. Sim. E esse observar traz muitas dessas questões. Não, a gente às vezes, como você falou, a gente fala uma expressão e você percebe na feição da pessoa. Exato. Que ela se transforma. Por exemplo, Ralph. Automaticamente, olha lá, já mudou. Pra quem tá escutando, o Ralph é o meu cachorro, o cachorro da raça Golden, super aberto a novas experiências. Enfim, tá virando um personagem aqui, muito. Qualquer dia a gente traz o Ralph para eles conhecerem. Acabou o estúdio, né? Acabou o estúdio. Mas eu tô falando isso pelo seguinte, padre. Nós damos indícios
daquilo que se passa aqui na nossa cabeça e daquilo que se passa no nosso coração, isso se expressa através de algumas coisas. Eu me lembro de um caso que eu atendi e que precisou de ajuda profissional e que mesmo depois de um certo avanço no acompanhamento profissional, a coisa só foi se resolver mesmo com oração. Questão de ciúme. Ciúme. A pessoa tinha na cabeça dela, não pensava. Ela no trabalho mandava uma mensagem pro marido dela. O marido dela estivesse numa reunião, passou 10 minutos e ele não respondeu, ela automaticamente já começava a pensar: será que ele saiu para comer? Com quem que ele saiu para comer? E ela tinha que ligar e mandar mensagem para perguntar onde é que ele foi almoçar. E se ele não falasse, fui almoçar com tal, com X pessoa, ela ficava fazendo perguntas até descobrir quem tinha almoçado com ele. Veja, e aquilo ficava... A palavra é essa. A gente volta naquele processo da humilhação, porque você falando aí, eu já fico cansado. Imagina a pessoa viver dessa maneira. Aquilo oprimia a pessoa, o pensamento da pessoa mesmo. E é nesse sentido que eu estou dizendo. O mal, ao perceber isso, ele não vai atacar onde a pessoa é mais fortalecida. Ele vai atacar onde sabe que a situação, onde sabe que o combate será menos feroz para ele. Quando nós falamos, e aliás, quando escutamos muito falar no Setembro Amarelo, a questão de suicídio. A maioria dos especialistas falam que a pessoa, quando comete um suicídio, ela deu sinais antes. Uhum. O grande problema é que as pessoas não conseguem enxergar esses sinais. Aí voltamos para a expressão que você falou da sociedade. Sinais discretos. Não é o caso da pessoa sair falando a torta direita, né? Também tem isso. E a gente dá a gente fala que fala não faz, mas não pode ser levado dessa maneira, não. Geralmente dá muitos sinais. E não é os sinais, mas a semana estava tão bem e estava rindo. Não é sinais de uma semana. É sinais de meses e anos, né? As ações do grande manifestação de uma obsessão, elas também se manifestam dessa maneira. E eu sempre, quando eu acompanho, eu não descarto, aliás, eu faço essa via de é necessário um acompanhamento profissional também. Qual é o nosso grande problema? Eu atuo em regiões mais carentes. O profissional da área da psique, da mente, é um profissional muito distante. As pessoas não associam isso. Porque ainda tem a ideia de uma ajuda profissional psicológica como derrota, ora como coisas de quem é frágil. A vida me ensina, a vida ensina. Eu sou raiz, aqui eu aprendo. Quando não preconceituoso mesmo, né? Do tipo de coisa. Isso é falta de uma pia de louça para lavar. Exato. E eu que moro sozinho, se eu não lavar, a pia não é lavada sozinho. Então imagina, eu devia estar com a vida totalmente bem resolvida. Não, eu... Então, mas é uma realidade que se acompanha com ajuda profissional e com intervenção espiritual. E é interessante, você falou aí que tinha uma ajuda profissional, tinha um acompanhamento, mas essa graça de a pessoa não ser escrava desse ciúme veio justamente com a oração. Juntamente com a oração. E essa oração tem esse poder também. Tem gente que, alguns mais céticos ignoram isso, mas a gente fala como expressão de fé. Vamos para infestação diabólica. Este ponto possui uma maior facilidade de identificação em comparação aos outros, né? Porque realmente a gente está falando de ações bem explícitas. Os cristãos, desde sempre, oram e bendizem sobre os alimentos que consomem, objetos que usufruem e nos lugares que habitam. Louvam a Deus e tudo deve ser voltado como uma expressão de louvor a Deus. Aqui, eu sou totalmente... eu sou muito discreto nesse aspecto, mas você uma vez também já mencionou, mas um alimento, um presente, tudo, como o padre já posso abençoar. Os leigos, de forma geral, têm que apresentar para ser abençoados. Mas tudo que é instrumento que pode ser de manifestação de louvor a Deus deve ser abençoado, porque tudo também pode estar sujeito ao mal. Eu quero trazer um exemplo, mas eu vou ter que mudar muitas circunstâncias, porque agora falando em vídeo e internet é muito fácil identificar. Mas eu quero o exemplo de uma situação em que havia duas amigas, elas
muito amigas, e até então se compreendia que aquela amizade era saudável e natural, né? Essas duas amigas, elas tinham seus namorados, e elas combinaram de fazer uma trilha com guia, mochilão, uma coisa semelhante assim. Isso que você gosta de fazer, né? Nesse frio ainda, tô com aquela vontade para eles caminhar, enfim. Era um investimento tanto quanto caro, que era uma trilha, uma coisa bacana. No intervalo não, se aproximando da data dessa trilha, uma das amigas, vou falar amiga 1 e uma amiga número 2. Tá. A amiga número 1, ela terminou o namoro dela. Houve um problema, terminou com o namorado. E aí ela falou, ficou totalmente desanimada e não via clima para fazer aquela trilha. Ela pensou, a minha amiga número 2 vai estar junto comigo, não vai fazer essa trilha. Só que a 2 pensou, a gente investiu, eu tô bem no meu namoro. Eu vou. Eu de longe, assim, não vejo. Eu não sei se não sou tão egoísta, mas não vejo problema. Nossa, eu ia sossegado. E a número 1 devia ter ido também. Mas enfim. E a número 2 foi. Aí a número 1, ela pegou e. E às vésperas dessa trilha, já sabendo que ela não ia, e já sabendo que a amiga número 2 insistiu e falou, vou fazer a trilha, houve atrito, mas ela deu um presente para ela. E um presente que era um presente que usava no corpo, assim, um objeto. Aí a amiga número 2 falou que depois que ela fez essa trilha, a vida dela mudou, e mudou da pior maneira possível. Desenvolvendo ansiedade, crise, pânico, até chegar ao ponto de ficar acabada, de não ter, de uma angústia muito profunda, intensa, de não ter coragem de sair da cama. Passou, semelhante à cena da hemorroísa, passou na mão de muitas pessoas que só fazia mal, e de repente houve a intervenção do sacerdote. Não foi necessário, não houve nenhuma ação de um ritual de exorcismo, mas houve uma oração muito intensa. Eu estava nessa circunstância e conversando, essa narrativa que eu estou passando para você foi. É só para saber, essa história termina hoje ou vai terminar no próximo episódio do podcast? A pessoa tem que escutar com tranquilidade. Se eu trago os detalhes da pessoa. Não, eu tô brincando. Acorde. Aí a pessoa. Você vai me interromper. A número 2 contou toda essa narrativa e falou: eu ganhei esse presente. Esse presente tá com você? Tá com você. Me entrega esse presente. A pessoa entregou esse presente. Esse dia, eu ainda atuava na paróquia São João de Brito, no Brooklyn. Esse dia eu estava saindo do local e estava indo direto para a paróquia e ia ter uma adoração. Eu coloquei esse objeto no bolso da calça, na perna, e ele tinha uma parte levemente pontiaguda, então você sentia, né, a presença dele. E quando estacionei, eu ia direto mesmo, coloquei o carro no estacionamento, ia direto para a igreja com o Santíssimo exposto. Aquele objeto sumiu totalmente, não estava no meu bolso, e assim, vasculhei, procurei no carro, não estava, e ficou vermelho uma parte da minha calça, da minha perna, assim, que era como se fosse, ficou pressionado durante o tempo. E a vida dessa pessoa, graças a Deus, melhorou, hoje está bem, e isso aí já tem alguns anos. Mas ali era visível uma manifestação, um trabalho, uma magia realizada diretamente naquele objeto. Da qual foi um presente de uma pessoa que era amiga. Hoje é amiga número 1 e número 2, não tem nenhuma amizade, porque foi algo muito explícito de inveja, de ódio, de ira, né? Então teve que se tomar muito cuidado com o que recebe. Não é para ficar na neura sobre tudo que você está recebendo, mas a grande questão é, isso geralmente não vem de longe, não vem daquela pessoa distante. Sim. Vem das pessoas de convívio próximo. É. A inveja, ela não atua de forma distante, ela atua de forma muito própria, muito dentro do nosso convívio, casa, no trabalho. A gente rezou, né, do 13º domingo comum, né, que Deus, ele deseja a vida em plenitude, e o livro da sabedoria vai dizer que
Foi pela inveja do diabo que a morte foi estabelecida. Mas você falou uma coisa que é interessante, olha só. Não se trata de ficar com medo de tudo que a gente ganha ou de tudo que de alguma forma chega até nós. Inclusive, no nosso caso, nós adoramos chocolate. Fica aí a dica, se você quiser mandar chocolate pra gente. O padre abençoe e a gente abençoe. Você, não me recorde algum chocolate. Pequeno empreendedor, dono de alguma franquia, quiser patrocinar o nosso programa aqui, a gente faz questão de deixar tudo aqui e fazemos propaganda. Contribua com o nosso programa aqui. Tirando mas sobrepeso, nunca fez voltando, mal. Você contava essa história, essa longa história, e que a gente podia ter feito um intervalo para os nossos patrocinadores, inclusive no caminho. Para de rodear, seja direto. Eu lembrei de um episódio também que eu atendi. Um casal cujo casamento foi muito mal visto pela mãe de uma das partes. E aquilo era por um motivo bem objetivo, muito objetivo mesmo. E ela falava, eu não gosto dessa pessoa por causa disso. E nada justificável, não era que a pessoa era o número 2 de uma facção criminosa, não. Pessoas dignas, tudo. E a mãe, por aspas, birra, não queria aquela relação. Se casaram, enfim. Mas nunca tiveram paz. O casal nunca teve paz. Nunca experimentaram felicidade. Com todos os elementos possíveis para que fossem felizes. Todos os elementos. Beleza física, saúde, dinheiro, tudo. Viagens e isso e aquilo. Mas entre os dois não havia paz. E atendendo àquela situação, uma das partes contava que a mãe dizia coisas do tipo: isso nunca vai dar certo, vocês nunca vão ser felizes, eu estou avisando. E eu insisto muito nessa questão, não havia nenhum elemento que justificasse aquela atitude da mãe. Não havia. É mais ou menos assim, para vocês entenderem o grau de loucura nessa situação. É como se o padre não fosse padre, fosse casar com alguém e a mãe dessa pessoa virasse para ele e falasse: você nunca vai ser feliz com ele porque ele usa roupa preta. Ele tá sempre de preto. E eu me lembro que eu atendi esse casal, era inclusive difícil fazer com que eles percebessem que o fato deles não terem paz não era justificável. Que as brigas eram pelas coisas mais bestas possíveis. Mas que aquilo ganhava dimensões que qualquer pessoa normal que olhasse de fora ia falar: tem alguma coisa muito errada aí, porque não é possível que esteja desse jeito. E hoje, cada vez mais, a gente não fica atento para aquilo que a gente fala para as pessoas também. Isso é uma coisa importante. Os pais na criação dos filhos, com frases que... coisas do tipo: você é muito estabanado, você é muito estabanado, você é muito estabanado. Não presta. São palavras... Olha, providencialmente isso refletia na minha reflexão nesse último domingo, quando nós tivemos 2 ações extraordinárias de Jesus, e elas aparentemente simples, mas muito profunda, quando nós temos a ressurreição da filha de Jairo e a cura da hemorroísa. A ressurreição da filha de Jairo, existe um momento que Jesus é interrompido no meio da caminhada, falando assim: sua filha morreu, já era. Aquela palavra de definição, a morte venceu. E Jesus fala: não tenhas medo, basta ter fé. Ou então a hemorroísa, que ela a gente nem sabe o nome dessa mulher, a gente sabe que ela sofre de uma hemorragia, um fluxo sanguíneo constante. E quando ela é curada,
ela sente que ela está curada, mesmo assim ela treme de medo, e ela diz, e o evangelho vai dizer que ela contou toda a verdade. Então a palavra utilizada ali, verdade, não é o acaso. Ela não estava escondendo nada, ela não mentiu sobre nada, mas quando fala traz toda a verdade, toda aquela humilhação que ela passava. Eu não estou falando que por si só aquelas ações são ações do demônio, que o demônio causou a hemorragia. Não, mas se tornou um grande instrumento do mal eficaz na vida daquela mulher que gastou tudo com todos, e daquele homem que foi interrompido e falou que sua filha morreu, mas houve a intervenção de Jesus. Mas enquanto você falava, vai aparecer aquele momento de casos, né? Mas é muito interessante, porque essas questões dos pais e a autoridade espiritual que pai e mãe têm, às vezes não dimensiona, é gritante. Um casal nessa mesma circunstância, um casal jovem, bonito, bem estabelecido financeiramente, no primeiro ano de casamento, tudo muito agradável, tudo muito feliz. Casaram, tiveram a casa deles. E um dia o filho comentando com toda a simplicidade e toda a ingenuidade, falando: nossa, é tão bom comer aqui em casa, na casa da mãe dele, aos domingos, porque eu tenho saudade da sua comida. Só que saber, no final das contas, nunca é aquela mãe apegada que não queria Sim. perder o filho. Tipo, a minha e a sua. A minha nunca foi. Não, nunca foi. Não. Sei. Mas enfim, ela caiu na tolice de buscar ajuda de uma mulher. Porque a gente sempre tem alguém que indica alguém, que conhece alguém, que faz algum ritual, faz alguma magia. E ela fez uma magia simples, com ervas, enterrando, coisa semelhante, pedindo pro filho poder comer mais na casa dela. No final das contas, separaram e, de fato, o filho voltou a morar com a mãe. E comer café da manhã, almoço e janta. Exato. E as circunstâncias racionalmente eram essas. Não tinha nada. E uma felicidade. Inclusive tiveram uma criança no primeiro ano e se separaram. Essa mulher, num grupo de oração, aí veio aquelas graças de grupo de oração, momento de orações fervorosos, numa adoração assim, uma da intercessora falou: olha, vira no meu coração. E ela começou a descrever a cena. Essa mulher, e isso já tinha passado uns 3, 4 anos. Essa mãe que estava neste grupo de oração entrou num choro compulsivo, gritando, e porque ela se identificou totalmente. E ela reconheceu que ela fez aquilo, ela tinha procurado por magia, por uma ação, mas era simples, era erva. E ela falava assim: é pro bem, né? Eu só quero. E a grande questão é pro bem. Eu queria que ele ficasse. Ele tava com saudade da comida, da minha comida. Ela utilizou das artimanhas do maligno para fazer isso. E eram umas ervinhas que ela colocava no tempero da própria comida pro filho comer em casa. Ou seja, é um presente maligno, uma manifestação, uma coisa muito forte. E trazer um ponto aqui, que esse aqui a gente vai deixar só a lacuna, porque a gente começa a entrar em outras áreas muito interessantes, que é a sujeição. O que é a sujeição? Livremente eu aderi às ações do maligno, querendo viver dessas ações e agir no mundo através das ações. Ou seja, eu participar de uma seita satânica, fazer rituais satânicos. E aqui a gente pode pensar em outra oportunidade, algum tema, para falar de seitas famosas, e as que existem e que não existem. E por fim, se quiser fazer algum comentário sobre isso. Eu quero fazer um comentário sobre isso que você falou. Quando a gente fala sobre essas seitas e sobre falsas religiões de uma maneira geral, a gente não pode se esquecer que o mal nem sempre se apresenta com tridente, rabo e chifre. Muitas pessoas frequentam alguns locais que são instrumentos do mal, nem que seja para simplesmente afastar aquela pessoa de Deus, afastar a pessoa do sacramento e por aí vai. E a pessoa vai na melhor das boas intenções do mundo. Porque lá eles falam de paz, porque lá eles falam de amor, lá eles falam de caridade, Sim. Lá eles rezam Pai Nosso, lá eles rezam Ave Maria, lá eles têm imagens de santos também. Os santos que vocês cultuam lá são os santos que nós cultuamos aqui. E assim,
quem nos escuta, teoricamente, a gente já imagina que seja um público católico, mas qualquer um pode nos escutar. A grande questão é, nós temos uma identidade e faz parte da nossa espécie de salvação viver essa identidade. Nós vamos agora celebrar São Pedro e São Paulo, ou seja, a identidade do cristão católico é reconhecer que Cristo é seu Salvador e ele desejou, ele quis a igreja é a sua expressão hierárquica, a igreja é a sua expressão sacramental e essa é a via de salvação e de santificação. Reencarnação, dialogar com os mortos e todas as outras realidades invocar não faz parte. E é interessante que se a gente pegar a Sagrada Escritura, ela não fala que é impossível. Não. Mas abomina. Então, mas aqui a gente tem que deixar ganchos para próximos encontros que a gente tem que ler e dar uma estudada mais. E por fim, o extraordinário, que provavelmente a gente pode passar uma vida de 150 anos e acabar não vendo, mas também é possível viver um mês e ver tudo, que é a possessão. E é interessante que a possessão, aqui, pegando, parafraseando o livro do Padre Gabriele, é o fenômeno pelo qual o espírito do mal reside em um corpo e em determinados momentos pode falar e se mover por meio desse mesmo corpo, sem que a pessoa possa evitá-lo. O espírito do mal não reside na alma, permanecendo esta livre e incapaz de ser possuída. Apenas o corpo é suscetível de possessão. É importante fazer essa distinção que o demônio não possui a alma da pessoa, né? Ele reside naquele corpo. O ritual do exorcismo é um sacramental. Se ele é um sacramental, dispõe da fé da pessoa. Não é um sacramento. O sacramento, da expressão teológica ex opere operato, ele não precisa da fé, ele age de forma perfeita e eficaz, suficiente. O sacramental não. O Evangelho de São João vai dizer que Satanás entrou no coração de Judas. Jesus realizou o exorcismo da sua vida pública em todas as circunstâncias. Por que ele expulsou o demônio de Judas? Porque Judas permitiu, Judas não desejou, né? Então a possessão, ela nunca é algo que a pessoa perde totalmente a sua vontade. Ela é profundamente afetada e tem momentos em que ela não consegue determinar o seu agir. Mas são momentos, não é algo que é permanente, e a pessoa ainda pode dar uma resposta de fé contrária a tudo isso. Você já presenciou alguma vez? Alguma coisa assim? Dizer possessão, que eu possa falar para você com toda tranquilidade, visualizei e houve esses fenômenos, não. O que eu posso dizer, que eu já comentei no podcast, que eu já participei duas vezes de 2 rituais de exorcismo, e uma das situações, a menina, a mulher, ela tinha o globo ocular dela, girava, mas ainda não dava para dizer, ali estava o próprio demônio. É muito provável, mas eu não posso dizer de forma cabal e com tranquilidade, porque se a gente olha os testemunhos dos exorcistas, a situação que você fala é evidente pelo agir extraordinário, né, da própria ação. Mas não é algo que permanece, é algo que se manifesta naquela possessão. Tá. Eu nunca tive a experiência de presenciar algo. Mas é interessante que a gente fala de cenas que a gente visualiza muito e da temática de filme de terror, sempre como uma ideia de tragédia. E se pergunta por que situações como essas acontecem. Às vezes as pessoas têm uma vida de oração impiedosas. Faz parte dos mistérios do reino, dos mistérios de Deus. Deus consegue tirar o bem maior daquela situação. E de fato, as situações que eu acompanhei, eu vi a conversão de famílias inteiras. Porque elas veem a situação tão destruidora que o demônio realiza, que elas querem combater o demônio. E para combater o demônio, você tem que ter uma vida em Cristo. Nós não vemos outra maneira. A vida em Cristo é a via de combater essa Isso é uma coisa que eu acho importante ressaltar, padre, até porque eu acho que a gente já caminha para o final do nosso programa. Nós precisamos buscar mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui cabe algo importante. Nos últimos tempos, e a gente até já conversou sobre isso, e mais pra frente a gente faz um podcast falando sobre isso, as pessoas falam muito sobre
profecias acerca do final dos tempos e de como vai ser, e mensagens aqui, e mensagens acolá, e as pessoas vêm com o discurso: ah, você tem que procurar Deus porque o mundo vai acabar. E às vezes a gente ouve o discurso também do outro lado, né? Você tem que buscar Deus porque senão o mal vai tomar conta da nossa vida. A gente precisa buscar Deus porque Ele nos amou por primeiro. Sim. Deus é suficiente, a gente não precisa do fim do mundo, a gente não precisa fugir do mal. Nós precisamos buscar Deus porque Ele nos amou. Ele nos amou, Ele nos ama, Ele entregou o seu Filho por nós. E o amor que Deus tem por mim clama por correspondência, clama por atenção, clama por retribuição. Nós olhamos para as cenas apocalípticas, geralmente as pessoas se aterrorizam. É interessante que o Evangelho vai nos falar de cenas aterrorizantes, os homens vão chorar, desmaiar de tanto medo, mas o Evangelho finaliza: erguei os seus olhos, sua cabeça, porque a salvação está próxima. Há uma alegria muito grande. E essa alegria está na correspondência desse amor também. E eu tenho percebido que nos últimos tempos as pessoas gastam muito tempo lendo, conversando, especulando em algumas situações. O trágico. O imaginário desse processo. Quando na verdade nós deveríamos fazer cada vez mais um exercício de pensar sobre aquilo que é real, que é o amor de Deus por mim, que é a misericórdia que Ele tem por mim, que é o desejo de me perdoar, o desejo de me aproximar dele. Todas essas realidades que nós comentamos aqui, de fato, são realidades que aguçam a nossa curiosidade, sim. São realidades que afetam a vida de milhares e milhares de pessoas. Mas se eu morrer amanhã, já vai ser amanhã, meu fim dos tempos. E mais do que isso, a gente precisa reconhecer isso. É uma pastoral da igreja, é uma ação missionária da igreja que nos últimos anos foi negligenciada. A igreja, de uma maneira geral, passou a se preocupar em alguns locais do mundo, o Brasil é um exemplo disso, mais com aspectos sociais em alguns momentos do que nesse cuidado com o zelo no mundo espiritual. Sim. Tudo certo, a gente precisa resgatar isso, mas a gente não pode esquecer. O amor de Deus merece ser contemplado. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo por nós clama pela nossa atenção, clama pela nossa retribuição. E Deus não quer ser amado por medo. Sim. Ele espera de nós a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, né? Guilherme, obrigado. Para finalizar, aqui eu faço uma súplica, no final das contas, pastoral. É interessante quando a gente escuta tudo isso e as pessoas se identificam com tudo isso, elas querem sair com uma ação positiva, mágica, divina. Vamos lá, eu vou lá no endócrino, tô querendo perder peso, ele fala: tem que mudar a sua alimentação, tem que fazer exercício. Ok. Aí eu não quero fazer nada disso, eu quero emagrecer. Tem pessoas que vêem situações como essas, mas ficam no condicionamento do pecado. Olha, minha vida tá dessa maneira, tudo. Aí a gente vai fazer uma triagem. Confissão. Eu confesso. Eucaristia. Não faço. Às vezes sem impedimento, tem algum impedimento, mas nem se dê em relação a comunhão espiritual. Missa dominical. Até vou. Quando dá, eu vou. Né? Então, cara, o itinerário espiritual está totalmente negligenciado. Então, isso que está acontecendo, louve a Deus porque ainda é pouco. Porque para a situação, o estrago devia ser maior. Então, falamos das ações extraordinárias do maligno, a ordinária é a tentação. E para nós, o extraordinário já é algo... Aliás, a nossa experiência de fé ordinária já está sendo extraordinária neste mundo. Rezar, ser temente a Deus, vivenciar o amor à igreja, a fidelidade à doutrina, a fidelidade petrina, apostólica, se alimentar dos sacramentos, isso já é extraordinário para este mundo, o que deve ser ordinário para nós. É isso. E aí, obrigado. Te agradeço, irmão. Prazer estar mais uma terça-feira aqui, quarta, quinta, sexta, sábado, não sei que horas você está acompanhando aí. Você é livre para decidir. Você é livre para escolher isso aí. Um abraço.